Então, pessoal, tudo bem com todo mundo? Mais uma vez, com todos vocês, né, trazendo mais convidados na nossa série de webinários que teremos. Antes da gente começar, eu vou dar um tempinho para o pessoal ir chegando, né, vai convidando também, pessoal, quem que vocês conhecem, que não está na live, né, para assistir, que vai valer a pena. Quem não segue a nossa página também, pode seguir a nossa página no Instagram e no Facebook, o Senai Ítalo Bolonha, e também o Senai CETICT, que é nosso parceiro. Tá bom? Marlúcia, ainda não estamos ao vivo. Ai, mas ele falou que é para me contar 10 minutos, ou 10 segundos. Eu contei até os delay. Então, quem vai sinalizar para começar, pelo amor de Deus? Já tá transmitindo pelo YouTube. Então, estou dando uns minutinhos. Ok. Né? 2 minutinhos para o pessoal, né, chegar para participar. Ainda dá tempo de convidar, mandar o link para os amigos, tá, que não estão na live, para assistir, que vai valer a pena. Compartilhar, né, no Instagram, no Facebook, tanto do Senai quanto do Senai CETICT, que é o nosso parceiro. Então, só mais uns minutinhos, tá, pessoal? Uns 2 minutinhos no máximo, e a gente vai dar início já à nossa segunda edição de webinar, tá? Tá ouvindo, pessoal? Tá ouvindo? Tá tudo ok? O som tá bom, imagem? Vai falando aí, pessoal, porque se não tiver legal, a gente vai organizar para ser uma live extremamente bacana. Compartilhando, confere. Quem não segue a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook. Bom, pessoal, já deu, né, os 2 minutos. Então, vamos começar. Então, olá para todos. Estamos dando início à segunda edição de uma série de webinários que realizaremos em conjunto com o Senai CETICT. Como eu disse na primeira edição, a Faculdade Senai Ítalo Bolonha é hoje um polo avançado do CETICT. E esta ação em conjunto tem o objetivo de promover um espaço de conhecimento e de diálogo para pensar as questões estratégicas e as possíveis soluções para uma retomada dos negócios de têxtil e vestuário nesse momento de pós-quarentena. Eu sou a Marlúcia Santos, consultora de moda da Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo Bolonha, e tive a felicidade de estudar no Senai CETICT, e com muito prazer estou representando a nossa coordenadora Ildete, Ildete Dias, né, mais uma vez, ela que seria a mediadora da live. Então, estão presentes aqui conosco os palestrantes de hoje, Angélica, especialista em indústria avançada e consultora técnica na área de moda no Fashion Lab do Instituto Senai de Tecnologia em Têxtil e Confecção do Senai CETICT. Também, Renata Vavolisa, proprietária da empresa Pepeleta, é mestre em design de sustentabilidade, empreendedora no segmento Slow Fashion, e Auriele Moraes, design de moda e empreendedora no segmento Slow Fashion, proprietária da marca Duo Moda e Arte. A gente está com um time de peso hoje, né, gente? Então, para dar abertura nessa programação, eu quero passar a palavra para o Ismael Oliveira, que é o consultor de negócios do setor têxtil do Senai CETICT, Rio de Janeiro. Ismael, a palavra agora está com você, meu amigo. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui trazendo para vocês o que há de melhor no mercado de indústria têxtil, moda e confecção. Eu trago os cumprimentos do meu diretor executivo, Sérgio Mota, e do gerente de mercado, Rodrigo Corec, a todos. E quero aqui parabenizar especialmente ao Dr. Paulo Vargas, diretor regional do Senai Goiás, que apoia sempre a indústria e todas as iniciativas
em prol da indústria. Também quero cumprimentar o Rolando Vargas, que é nosso gerente de tecnologia, gerente executivo de tecnologia do Estado, e o nosso diretor, Dario Siqueira, grande amigo, diretor das faculdades FATESG e Faculdade Ítalo Bolonha. Mencionar também o Dete Dias, é uma pessoa super ativa, muito presente no mercado da moda de Goiás, é a idealizadora do projeto. Em todas as empresas que eu visito quando estou em Goiás, sempre tem um ex-aluno dela ou alguém que estudou com ela, trabalhou junto, e as referências são ótimas. Eu quero dizer para você, empresário de Goiás, empresário do setor da moda e da indústria têxtil, e todos os empresários do Brasil que nos assistem agora e players desse mercado. Essa sequência de webinários tem o objetivo de ajudar a indústria nessa retomada, né? O mercado mudou muito. Hoje nós estamos voltando dessa pandemia aos poucos, encontrando novos desafios, um novo mercado, novos produtos e um cliente completamente diferente. Então, essa webinar tem o objetivo de ajudar você e conduzir para esse novo mercado. Quero dizer que o Senai é a casa da indústria. Visitem a Faculdade Ítalo Bolonha, nosso polo têxtil, procurem saber, visite nosso site. Senai CETICT e Senai Goiás são um só, estamos juntos para atendê-los da melhor forma possível. Prestem bastante atenção, aproveitem o máximo possível, perguntem, porque o time que vem aí é um time de peso, é o que temos de melhor. Obrigado, boa noite a todos e sejam bem-vindos. Obrigada, Ismael. Então, daremos início à nossa apresentação de hoje, com o tema Como empreender no mundo novo. Nós estamos com a Angélica Coelho, que é consultora de moda, Ismael, né, que acabou de falar, consultor de negócios do segmento têxtil, representando o CETICT, e as empresárias Renata, Vavolisa e Auriele, para conversarmos sobre esse importante assunto, que é como empreender no mundo novo. Antes de chamar a nossa primeira convidada, eu quero dizer que nós estaremos com o chat do YouTube aberto, convidamos para vocês enviarem perguntas para os nossos convidados, que no final responderemos algumas. Tá? Se der tempo, a gente responde todas também, tá, pessoal? Então, a nossa primeira convidada, né, que nós vamos chamar, é Angélica Coelho, e eu vou passar a palavra para ela se apresentar a todos vocês. Angélica, a palavra está com você. Boa noite, espero que vocês estejam me ouvindo bem. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre os desafios da indústria, sobre os desafios dos novos empreendimentos. Eu estou bem feliz de estar aqui para que a gente possa trocar novos olhares e novos desafios para alcançar novas oportunidades. Então, Angélica, você vem atuando nos últimos anos em Nova Moda e agora com ele digital. Está também à frente do projeto Moda Circular. A gente sabe que você pesquisa sobre a aplicação de tecnologias disruptivas e metodologias sustentáveis para a moda. Fala para a gente como você percebe esse cenário atual para a indústria da moda. A gente tem que pensar o seguinte, estamos num momento de transição, o cenário é esse. Não é nem preto nem branco, a gente está numa zona cinza. É uma zona ainda não muito definida. Então, a gente que pesquisa tendência, a gente sempre identifica uma ruptura de comportamento, uma mudança, uma quebra do que a gente chama de paradigmas, né? Que é de um comportamento que se repete, que a gente consegue prever com muita clareza. E a gente está passando por essa mudança desse fluxo de comportamentos. A gente viu isso acontecer um tempo atrás. Vocês lembram do desastre das Torres Gêmeas? A gente viu que o mercado mudou, que os consumidores tiveram outras prioridades e a gente está começando a entrar num novo momento. A gente ainda está em transição entre o momento anterior e esse novo momento. E esse novo momento não quer dizer que vai ser completamente diferente, mas que tem novos desafios. A gente vê isso desde que a gente começou a tratar da pandemia, dessa crise sanitária, que é o Covid-19, e a gente viu logo no início que a gente entrou em quarentena, com o fechamento do comércio, como é que isso impactou as empresas. A gente começa a pensar alguns momentos que será que a gente vai estar preparado ali para frente? Porque a gente não tinha um plano B
para isso. A gente viu que o impacto foi bem drástico. Para o segmento de moda, a gente começou a perceber estoques parados de coleções que estavam vigentes, de peças que estavam sendo produzidas, tecidos que estavam sendo cortados. A gente viu pedidos cancelados. Isso mexeu profundamente com o cenário do negócio de moda, né? O que a gente pode pensar é que esse período também identificou uma limitação dentro da cadeia. Os recursos ainda estão limitados, a gente não consegue comprar com tanta facilidade por conta desse distanciamento, esse tempo fora da produção. Então, a gente começou a pensar em o cenário é pensar em novas oportunidades. Rever o que você tem no estoque, pensar como é que você vai trabalhar com esse desafio. A gente já consegue receber muita coisa dos fornecedores, mas ainda não da mesma maneira que recebíamos há pouco tempo atrás. Além da insegurança em saúde e bem-estar, quando a gente começa a voltar para tanto o chão de fábrica quanto para as lojas, para o comércio, para os atacados, para os shoppings, a gente começa a entender que a maneira de se funcionar é diferente. A gente precisa priorizar algumas normas sanitárias e de segurança, tanto para os nossos colaboradores quanto para os consumidores que estão chegando e retornando a nos visitar. E aí a gente começa a entender que a gente está operando de uma maneira diferente, no que a gente chama de economia low touch. E aí, traduzindo para o português, é uma economia de baixo toque. Então, a gente antes se abraçava, a gente apertava a mão, a gente se cumprimentava, a gente tinha a possibilidade de pegar, principalmente na indústria da moda, as peças, trocar, provar. Isso ainda não foi possível. Então, a gente está começando a se reinventar para entender de que maneira operamos. O que a gente pensa sobre isso? Que toda essa maneira de funcionar dos empreendimentos, dos negócios de moda, se reflete também em necessidades e comportamentos do consumidor. A gente começa a acelerar e potencializar algumas motivações também em saúde e segurança. O consumidor precisa se sentir seguro no seu ponto de venda, se sentir seguro no recebimento de uma peça via e-commerce, via compra online. A gente viu uma crescente e está vendo, se fortalecendo, de responsabilidade social, ambiental, de transparência. A gente viu essa onda de cancelamentos de empresas, de negócios e marcas pelo consumidor. E aí isso é bacana refletir, olhar para dentro, que não adianta só trabalhar muito bem o marketing. A gente precisa pensar em mostrar o que a gente faz no dia a dia. Se a gente fala que é sustentável, se a gente fala que é justo, se a gente fala que é, enfim, vegano, a gente precisa mostrar isso para o consumidor. É quase o São Tomé, né? A gente precisa ver para crer. Precisa mostrar o que a gente faz nos bastidores para evitar alguns pontos como esse. Além do crescimento e a busca por canais digitais. Então, a gente viu uma corrida da indústria, a gente viu uma corrida dos negócios de moda em se modificar para um momento que todo mundo queria ser e-commerce, já mirando a transformação digital, e a gente começa a perceber sinais do seguinte: se você ainda está operando, mesmo com esse movimento de retomada, como você operava em 2019, ainda dá tempo de repensar o que você faz para usufruir de novos cenários e identificar essas oportunidades. Então, é bacana pensar que a forma que os negócios encaram essa crise influencia a relação que o consumidor tem com a gente, tanto agora quanto no futuro. Então, o cenário é basicamente esse. Ainda de experimentação, entendendo que a gente está em uma mudança, em um caminho de transição, mas ao passo que a gente precisa rever, olhar para dentro e se planejar. Acho que eu consegui responder, né, Marla? Acho que está respondendo até basicamente a segunda pergunta. Mas assim, Angélica, dentro disso, para você, você falou vários direcionamentos aí. Quais as principais tendências que estão direcionando esses negócios de moda, na sua opinião? Vamos pegar pelas básicas. Todo mundo está ouvindo falar da tal transformação digital e a busca por tecnologias voltadas e alinhadas à indústria 4.0. Isso somado à adoção de processos mais sustentáveis e que tenham referência também no modelo circular de produção e consumo. Então, referentes à economia circular. Então, a gente entende que uma coisa não está dissociada da outra. A gente passar uma transformação digital, todo mundo ainda acha que está online.
E aí, se a gente pensar em transformação, da mesma maneira que a gente está passando no cenário de operação, a gente vai precisar se transformar. A gente se trabalha num momento físico, então toda a nossa operação ainda é física. Quando a gente pensa em se transformar digital, em passar por uma operação digital, a gente começa a ter que refletir como é que é ser digital. Não é estar online, porque postar uma foto online você continua podendo imprimi-la, enfim. E aí, isso também reflete de uma transformação digital no seu negócio, não é abrir um e-commerce. Porque um e-commerce você começa a operar da mesma maneira que você operaria fisicamente. Se você tem uma loja hoje, o consumidor vai entrar com que jornada ele vai percorrer até ele concluir a compra? Ele vai ver a sua loja, ele vai entrar na sua loja, ele vai falar com o atendente, ele vai selecionar a peça, escolher o tamanho, colocar no carrinho, escolher a forma de pagamento e levar a peça. Ou seja, a mesma coisa que a gente faz no e-commerce. O que a gente pensa em transformação digital é pensar em como é que a gente pode distribuir, ou seja, estar em mais locais ao mesmo tempo, como é que a gente automatiza algumas das nossas operações. Então, por exemplo, para um e-commerce, você pode automatizar o seu estoque. Então, pensar como uma tendência e buscar pontos que possam ser monitorados e gerar dados para que você consiga ter mais agilidade nesse processo, é já começar a pensar num movimento digital. Quando a gente fala em sustentabilidade e economia circular, é um outro ponto. Uma vez que a gente não tem a facilidade ou a agilidade de entrega de recursos, ou seja, a gente não está conseguindo receber os tecidos, os fornecedores não estão conseguindo ter essa agilidade por conta da limitação, às vezes escalas de trabalho, esse tempo que os estoques ficaram um pouco desabastecidos, a gente tem que começar a pensar em soluções. E aí vem esse olhar de sustentabilidade e economia circular. Por quê? Valorizar o recurso. O seu recurso é investimento. Toda vez que você começa uma coleção, que você vai encontrar um revendedor, que você vai encontrar o seu fornecedor de tecido, por exemplo, você está fazendo um investimento que você quer um retorno. Então, se você não pensar em como é que aproveita 100% daquele investimento, você começa a se questionar, ou deveria começar a se questionar, que isso faz com que você perca parte do que você investiu. Ou seja, é perda de dinheiro. E aí, quando a gente fala de processos sustentáveis, a gente fala de pensar em uma longevidade para os produtos, pensar em aquele estoque que está parado, revertê-lo, recombiná-lo, desconstruir através de modularização, através de upcycling, para que ele continue com o mesmo valor e por mais tempo. Ou seja, gerando novos fluxos de receita para a sua empresa. E aí, o que a gente começa a pensar sobre isso? Essas duas principais vertentes que estão sendo muito faladas nesse momento e encaixam perfeitamente para nosso setor. Que a gente precisa observar essa mudança cultural, ou seja, uma mudança de cultura. O que a gente estava acostumado a fazer está se transformando. O consumidor tem outras necessidades. Vou dar um exemplo. A gente, quando fala que produz um produto confortável, o confortável é um valor subjetivo. Cada pessoa entende o conforto de uma maneira. Se você está colocando aquele consumidor que passou mais de 6 meses dentro de casa, em home office, o conforto para ele começou a ter novas características. E aí não mais basta você entregar um valor que você entende, mas também capturar alguns que você ainda não tinha percebido. Então, isso entra numa mudança de cultura, para que a gente comece a trabalhar junto com os nossos colaboradores e o consumidor também como uma ferramenta que pode potencializar a nossa empresa, e uma mudança de mindset, ou seja, uma mudança de mentalidade nos negócios. Eu não preciso somente vender roupas, eu posso projetar um bracinho da minha empresa num novo modelo de negócio, numa inovação para o negócio, para alugar roupa, para coletar roupa, para selecionar produtos, hibridizar produtos, oferecer serviços a esse consumidor. A construção de cenários futuros é um caminho também para a gente se adequar a essas tendências. E quando eu falo de construção de cenários futuros, é o seguinte: hoje você tem uma projeção de renda, você sabe, você projeta o que você vai vender, você sabe o que você precisa produzir para chegar naquela meta. Isso você tem a um curto prazo. É uma projeção de curto prazo. Mas eu acredito que todo empreendedor, todo empresário tem na cabeça aonde eu quero chegar. E aí, o que é bacana para esse momento? Que a gente tem um pouquinho mais de folga, mesmo tendo que correr atrás de alguns pontos.
é olhar para dentro, reavaliar suas operações, seus canais, seus fluxos de receita, por onde você gera lucro. Somente através de venda, como é que eu posso gerar mais lucro? Então, outros fluxos. Eu já te falei de aluguel, você pode pensar em empréstimo, você pode... essa vertente do aluguel está muito em alta, você pode falar em coleta, e aí pensando nos recursos, o ativo que seria o tecido, as peças, você começar a pensar em como é que você recolhe aquilo para tratar, reciclar e recondicionar aquele produto com o mesmo valor ou maior valor agregado. A gente começa a pensar nesse cenário futuro como ter clareza para uma meta de longo prazo. Óbvio que terão outras mini metas antes dessa, ou seja, metas anteriores, ou alavancas para que a gente consiga alcançar aquela meta. Eu falei esses dias, eu lembrei de uma frase que tem no Inova Moda, ainda quando era físico, que foi o último ciclo, onde ele falava o seguinte: o tema central era utopia. A gente sempre tem um sonho, né? Isso é muito bacana de se ter. Isso dá para construir propostas de valor para o negócio. Então, quando a gente tem uma utopia, é como se a gente estivesse olhando para o horizonte. Você olha para o horizonte, ele vai estar lá no fim. Você caminha 10 passos para chegar no horizonte, você não chega nunca. Mas você consegue ver que a utopia está se aproximando a 10 passos. Quando você dá 10 passos para frente, ela se afasta a 10 passos. Isso é o motor do negócio. É você entender com clareza onde você quer chegar e você trabalhar para que isso aconteça. Isso vai ter algumas mudanças e é bacana, mas o cerne, o propósito, de onde você quer chegar, não muda nunca. Então, vamos lá. Para atingir essas principais duas tendências, olha para dentro, reavalia suas operações, seus canais, seus fluxos de receita, promova a inovação no seu modelo de negócio, seja através de um spin-off, ou seja, um braço de inovação, um braço de um novo negócio que saia de dentro do seu, como um outro nicho que a gente não atenda. Isso a gente viu muito bacana, que as empresas se reformularam rapidamente para produzir máscara, para produzir peças hospitalares ou EPIs de segurança. Então, isso está no nosso DNA, da gente se ajeitar e dar um jeito para funcionar, para sobreviver, para que a empresa cresça. A gente pensar nisso como um negócio para atendimento de um nicho que a gente não enxergou é muito bacana. E aí, falando de um nicho que a gente não enxergou, essas propostas de hibridização de produtos, ou seja, produto junto com serviço, é um combo, é entregue junto. Então, projetar já uma camiseta que ela tenha um benefício para o consumidor posteriormente, além da integração da cadeia. Olha como está difícil da gente se relacionar ou receber as mercadorias no tempo que a gente gostaria. Quando a gente está mais próximo dos nossos fornecedores, não só a gente cresce, mas ajuda o outro a crescer, cresce todo mundo junto, a economia melhora, o setor se desenvolve, a gente fica mais tecnológico, a gente fica mais eficaz e a gente otimiza todo esse processo, ou seja, entregando cada vez mais valor para o consumidor. Quando eu falo em entregar valor, e aí só para a gente finalizar, a gente sempre busca um valor agregado, um valor que é percebido, que soluciona uma dor do consumidor. Só que a gente esquece de alguns outros valores que a gente não está captando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um serviço que todo mundo usou agora na pandemia. O iFood, os deliveries de restaurantes, todo mundo usou fazer alguma coisinha diferente nesse momento que a gente estava em casa. Você imagina qual é o principal valor que o iFood entrega? Ele entrega a comodidade, ele entrega a rapidez, ele entrega a diversidade de você poder escolher um menu complexo e diversificado de várias partes da sua cidade. Beleza. E o que ele não entrega? Ele não entrega, às vezes, um sistema de reciclagem para aquelas embalagens descartáveis que chegaram, que isso virou um problema. Ele não entrega uma opção de retirada, ou você leve o seu potinho, porque a gente tem normas sanitárias. Então, são alguns valores de alguns nichos, como esses nichos que eu mencionei que a moda capturou, de máscaras, de segurança, de EPIs, que a gente precisa continuar mantendo esse olhar vivo, para que a gente pense ali na frente que eu faço isso muito bem, mas o que eu não estou enxergando ainda que o meu consumidor acharia que eu operaria de uma maneira excepcional. Então, reveja os seus passos, reveja o seu planejamento, aprenda com o que você vem desenvolvendo, sei lá, em 2 anos, 1 ano,
10 anos de empresa e observe os movimentos que estão acontecendo de fora, os novos, como é que as pessoas estão se comportando, como é que o seu consumidor está se comportando, o mercado, os canais para comercialização estão se comportando, e faça uma avaliação de quais são os seus pontos estratégicos, aonde eu quero chegar, como eu posso fazer isso com os recursos que eu tenho e o que eu preciso ainda desenvolver para que eu atinja esses objetivos. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre essas principais tendências, Marla. Eu acho que eu não vou nem te fazer a última pergunta, porque você já respondeu ela, né? Porque é o que será necessário fazer para todos, para ter sucesso nos empreendimentos de moda neste novo cenário mundial. Então, você deu uma aula, né? Eu acredito. Acho que foi, né? Você deu. Quem está assistindo pode pegar aqui, já você deu um passo a passo, né? E mais uma vez, só para finalizar. Olha para dentro. Vocês já ouviram falar em modo beta de aplicativo? Então, às vezes, a tecnologia ela funciona. Às vezes a gente lança um aplicativo e ele não está finalizado. Toda hora tem uma atualização pipocando no celular. Opere em modo beta, para que você tenha sempre inovação no seu modelo de negócio, nas suas operações, mas que você tenha sempre a chance de crescimento, de melhoria contínua. Então, acho que o passo principal é ter em mente isso. E aquela questão, né, Angélica? As pessoas que gostam de ficar na zona de conforto, um recadinho, não existe mais zona de conforto, né? Então, a gente está num momento acelerado, então a gente tem que estar atento para, né, a gente acompanhar e melhorar. É um momento de reinvenção. A mudança é um movimento constante. Exatamente. Então, Angélica, muitíssimo obrigada. E eu que agradeço. Eu acho que tem algumas perguntas chegando, mas a gente só vai fazer as perguntas no final, tá, pessoal? Então, eu vou passar para a minha segunda convidada se apresentar. Então, vamos agora a ela, né, Renata Vavolisa. Por favor, queira se apresentar, bem-vinda. Olá, Marlúcia, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu sou Renata Vavolitsa, eu sou aqui de Santa Catarina e eu sou designer, sou empreendedora também. Iniciei meu trabalho como empreendedora esse ano através de uma marca que chama-se Pepeleta, que é uma marca infantil feita com potencial das mães empreendedoras. Além disso, eu pude, além do empreendedorismo em si, que já é um grande desafio, eu pude aplicar nessa marca, na Pepeleta, muito do que foi a minha pesquisa de anos atrás, né, que já vem de anos atrás, sobre design para sustentabilidade. Então, é uma marca que ela traz uma junção da teoria relacionada com design para sustentabilidade, mas também é um empreendedorismo concreto, é uma marca que está no mercado, que foi lançada em plena pandemia e que está repercutindo de uma maneira muito positiva até agora. Renata, então, além de empresária, você também é uma pesquisadora de moda sustentável, inclusive vem desenvolver um importante trabalho na difusão dos conceitos de sustentabilidade na moda por meio de palestras, né? Então, eu gostaria que você compartilhasse conosco como você tem conseguido aplicar todos esses conceitos na sua marca. Na verdade, esse estudo, essa pesquisa, ela começou há muitos anos. Eu trabalhei muito para a indústria e quando eu fui trabalhar para a indústria, eu comecei a ter algumas percepções, como que quando você gerava produções muito grandes, você também estava gerando um lixo muito grande. Comecei a ter percepção que isso tem dados, né? São dados já sabidos, mas que quando você entra em chão de fábrica, você vê que são muitas mulheres que fazem a indústria têxtil de moda. E que não são só os modelos, são muitas mulheres que trabalham na parte de trás, né? Na parte sem serem vistas, né? Percebi também que esses resíduos, eles realmente eram um problema grande para a indústria, mas que tinha uma questão muito positiva, que era que a moda, ela girava
uma economia muito forte, né? Nós somos a segunda indústria que mais emprega no Brasil. Talvez os dados tenham mudado, tudo está mudando, né? Mas na época nós tínhamos um potencial econômico muito grande e eu percebi que eu poderia que isso também tinha um aspecto positivo no sentido da profissionalização e até mesmo da renda que gerava para as mulheres, enfim. Mas eu resolvi, escutava falar sobre sustentabilidade, mas escutava falar sobre sustentabilidade muito sobre os materiais ou sobre algo muito específico. E eu questionei, afinal de contas, o que é sustentabilidade? Que todo mundo fala, mas você ainda se torna um conceito... não, é uma área de conhecimento ainda um pouco que as pessoas conhecem muito pouco. Então, eu fui estudar isso, descobri que tem várias vertentes na área de sustentabilidade e eu queria voltar para a minha profissão, design para sustentabilidade, entenda-se, projetar para sustentabilidade. E aí, eu passei a buscar uma linha de pesquisa que eu pudesse resolver de alguma maneira ou visualizar que alguns problemas que eu detectei na época pudessem ser resolvidos ou eles pudessem ser trabalhados de outra maneira pela indústria, que afinal de contas traziam coisas muito positivas, né? Então, eu percebi que nós poderíamos ter novos caminhos a partir do que já tinha sido desenvolvido teoricamente. Hoje, na minha marca, conseguimos sim aplicar bastante conceitos, conseguimos aplicar bastante do que foram esses anos de estudo. O principal questão é que a gente não gera lixo. Então, nós somos uma marca de moda que não gera lixo. E isso nos traz uma alegria muito grande. Nós trabalhamos a ideia da economia circular e nós realmente projetamos a nossa indústria. O lixo é um problema nosso também. Então, dessa forma, a gente não pega o nosso lixo e transfere para outra pessoa descobrir o que ela vai fazer com aquilo. A gente coloca como a forma nossa, a nossa prática projetual, a nossa forma de trabalhar, ela é para tudo o que nós podemos produzir quanto produtos e tudo que também são os resultados inconvenientes daquele produto, de certa forma. E a gente percebe que dá para fazer muitas coisas, que dá para fazer projetos com uma diversidade muito grande, que é possível você... Por exemplo, a gente aqui desenvolve os biquínis, os maiôs, mas dali a gente já faz um acessório e dali a gente já estudou para fazer as tirinhas e, de repente, fazer os aviamentos e todo o tempo buscando com que aquele produto possa ser reciclado ou que ele possa mesmo entrar no que a gente chama de metabolismos, né? Que são os metabolismos da indústria. Outra coisa que nós praticamos é fazer com que as mulheres, as que trabalham na marca, ganhem protagonismo. E são todas mães empreendedoras. A gente dá oportunidade para que a mulher que tornou-se mãe, possa retornar ao trabalho, se esse for o desejo dela. Dessa forma, a gente gera renda para as famílias. E na pandemia isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, a gente está fazendo com que exista convívio familiar. Nós trabalhamos também, isso é muito importante também, é um preceito de sustentabilidade, né? Que seria relacionado à parte social. E também a parte econômica, porque a gente está gerando renda. E nós fazemos ainda uma outra coisa que para nós é muito importante, tem a ver com a fala da Angélica antes, que nós somos uma marca que trabalha a localidade. Nossos fornecedores, praticamente todos os nossos fornecedores são de Santa Catarina, e nós inovamos em conjunto. Nós vamos um a um, conversamos com eles, fomos
fazer o projeto de desenvolvimento e trabalhamos de uma maneira que a gente possa realmente se entender como parceiro. Cada negócio é diferente do outro, mas na Pepeleta a gente não se imagina trabalhando sustentabilidade sem estar trabalhando a questão regional, né? Então, sucintamente, esses são alguns preceitos de sustentabilidade que nós trabalhamos, tem outros também, mas esses são os principais que a marca trabalha, que vem de um histórico meu de pesquisa, né? E que ele conseguiu, a Pepeleta conseguiu abarcá-lo, né? Maravilha, Renata. Então, é possível mesmo ter uma marca que aplica todos esses conceitos de moda sustentável e ainda obter lucro? Ah, boa pergunta, Marlúcia. Sim, é possível. É a pergunta de 1 milhão. É possível, sim, adorei. Isso é muito. Todo mundo me pergunta isso, na verdade. E porque grande parte das pessoas acham que a sustentabilidade ela é filantropia ou que é alguma coisa de gente que não está muito preocupada com obtenção de lucro, enfim. O lucro, ele não é o ponto principal nosso, mas ele existe sim. Porque a partir do momento que eu coloco várias mulheres que são, como eu contei, que estão retornando ao mercado de trabalho, que se tornaram mães, né? E que elas precisam de renda, sim, o lucro é importante, né? Porque a partir do momento que a gente está fazendo essa comercialização, essas mães vão estar tendo renda, a empresa vai estar tendo lucro, vai poder ser reinvestido e assim sucessivamente. Mas uma coisa que é muito importante é que o lucro não necessariamente ele tem a ver com a quantidade de peças que você faz. Isso é muito importante. E hoje a gente tem cliente para tudo. Então, nossas peças, por exemplo, a gente faz um trabalho que ele chama Pepeletice, que a gente transforma os desenhos das crianças em peças únicas. Por isso que a gente usa Pepeleta, toda filha única. Então, que aquela criança vai ter um maiozinho, um biquininho que só ela tem, com o desenho dela, e que representa, muitas vezes, até a questão do registro, da eternização, daquela infância e tudo. Então, a gente trabalha muitos conceitos, que eles são conceitos afetivos. A gente trabalha muito o aspecto simbólico. E o preço disso, o valor disso, monetário, ele diz respeito não à matéria, entende? Ele diz respeito ao todo que você está desenvolvendo, o que você está fazendo. Então, quando a gente está trabalhando produtos que eles têm um alto valor simbólico, um alto valor emocional, né? Você consegue também precificar de uma maneira que seja condizente ao trabalho que está sendo feito. Então, hoje a gente não entende que a gente quer produções imensas. Nós queremos as produções de uma maneira que elas supram aquilo que são os nossos objetivos mapeados através dos nossos modelos de negócios. O lucro, ele existe, ele é concreto e ele tem a ver com a maneira com que a empresa se posiciona. Nós nos posicionamos de uma maneira que a gente precifica o nosso preço, colocando o que eu falei anteriormente, e isso gera, né, com que o nosso produto tenha um valor maior de mercado. O mais curioso é que e as pessoas pagam por isso, sim, tem cliente para nós, tem mercado para nós. A gente está crescendo a cada dia, a cada mês, né? E é curioso que quando as pessoas recebem nossas caixinhas, recebem nossos produtos, vários feedbacks, assim, é sensacional. É muito além do que eu imaginei. Quero de novo. E rola recompra.
no começo, a gente tinha até um medo sobre colocar o valor do nosso produto, assim, não um medo, um receio, né, por conta da crise, das dificuldades e tal. Mas, de repente, a gente percebeu que as compras, elas vão ser muito mais otimizadas. As pessoas vão querer produtos, serviços, sistemas que eles sejam, atendam muito efetivamente a necessidade das pessoas, né? Então, quando a gente tem retornos e feedbacks que dizem que quer fazer recompra ou que acham que o nosso valor é pouco perto do que a gente proporciona, a gente percebe que é possível ter lucro, é possível trabalhar com a sustentabilidade e é possível entender a sustentabilidade, que é o que eu sempre trabalhei nesses anos todos, que a sustentabilidade, ela não é só uma questão de meio ambiente. A sustentabilidade envolve as questões sociais, as questões econômicas e as questões ambientais. E se a gente conseguir, a minha área é design, né? Então, através de projeto, você reprojetar as marcas, reprojetar as indústrias, reprojetar os mercados, reprojetar a forma do que nós estamos fazendo, nós conseguimos obter lucro através de uma outra maneira de atuação na moda, né? E nós percebemos ao longo desde quando nós entramos no mercado, que todos os dias a gente tem lojistas e revendedoras entrando em contato conosco e nos vendo como parceiros, nos vendo como pessoas que levam inovação para dentro das lojas delas, que levam inovação para dentro das redes sociais. E temos diálogos muito importantes, assim, que são de pessoas que estão buscando parceiros que sejam, né, produtores e que tenham em seu cerne algo que seja inovador ou algo que seja diferente, para justamente o varejo poder se recolocar pós-pandemia. Acho que é isso. Nossa, fiquei encantada. Deu até vontade de consumir. Renata, obrigada, viu? Muito obrigada. Belíssimo. Nossa, por muitas marcas, viu? Assim, que eu acho que a gente precisa, né? E agora, gente, nossa noite tá maravilhosa, né? Pelo amor de Deus, eu tô aqui com friozinho na barriga, porque é muita coisa bacana, né? E eu sempre falo, a gente precisa divulgar coisas boas, né? E agora a gente vai para a nossa terceira convidada. Eu vou pedir para que ela se apresente, Auriele Moraes, a palavra está com você. Olá, gente, boa noite. Boa noite para todo mundo que está assistindo essa live. Queria agradecer ao Senai por ter me convidado para participar. A mediadora, né, a Ildete, foi minha professora. Ela foi minha professora tanto no curso de design de moda, como na pós-graduação que eu fiz no Senai. Fiz aqui minhas anotações da Angélica, fiz minhas anotações da Renata, porque eu sou assim, eu estou sempre querendo aprender com as pessoas, né, e com experiências, né, eu acho que eu vi tanto na teoria quanto na experiência, né, na prática acontecendo. Bem, eu sou formada em arquitetura, só que meu sonho sempre era fazer moda, então depois que eu concluí o curso de arquitetura, eu fiz o curso de moda e já engatei uma pós-graduação. Tive a oportunidade de ir para fora do Brasil, né, para estudar moda também, fui para Paris, e lá em Paris eu descobri que o nosso Brasil ele é incrível e que eu voltei correndo para casa e falei, é aqui que eu quero ficar, inclusive aqui em Goiânia, né, de onde eu sou, de Goiás, porque todo mundo, tem gente que me conhece e fala assim, nossa, Auri, você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para o Rio de Janeiro. Eu falo, gente, eu quero ficar aqui
em Goiânia, porque eu quero mostrar que aqui em Goiânia a gente também tem um potencial muito grande. E foi por isso que eu criei a minha marca, né, que é a Du, porque eu queria mostrar que a gente também pode fazer diferente, né. Hoje em dia, Goiás é um polo de confecção, mas a gente ainda trabalha muito com modinha aqui. Inclusive, eu trabalhei no ramo do jeans aqui, né, eu tive experiência de chão de fábrica, e a gente tem um potencial muito grande e eu acredito que a gente usa ele pouco. Então, eu quis criar a minha marca como uma coisa totalmente que chama muita atenção, que as pessoas ficam assim, às vezes até perguntam para mim, nossa, é de Goiânia mesmo? Eu, sim, é daqui de Goiânia. Então, eu acho que se a gente conseguir unir essa experiência do slow fashion, né, porque eu faço slow fashion, ela é uma marca extremamente criativa, inovadora, são produtos únicos, exclusivos, né, como a Renata tem também os produtos dela, únicos, exclusivos. Eu acho que se a gente conseguir unir um pouco dessa exclusividade, dessa criatividade, o potencial de produção, acho que a gente tem um caminho aí muito rico pela frente. Então, Auri, você é uma jovem empreendedora no mundo da moda e, com sucesso, a marca tem conseguido representar Goiás no segmento slow fashion. É como uma marca autoral e que realmente tem um propósito, né? Uma marca até certo ponto ativista, que diz a que veio. Como você disse, né? Você teve formação, mas é apaixonada por moda. Então, conta pra gente como que foi essa trajetória até aqui. Eu sempre falo de mim, né, porque eu acho que não tem como eu falar da minha marca sem falar de mim, porque a minha marca, ela tem muito de quem eu sou, de quem eu me tornei, né. Como eu te disse, eu sou arquiteta por formação, fiz design de moda, fui bailarina quando mais nova, né, sou artista visual, então é uma soma de tudo isso que é a minha marca, né, que é a Du. Ela nasceu em 2016, né, assim que eu terminei o curso de moda. Por eu ser artista visual e amar moda, eu resolvi unir duas paixões da minha vida, que é a arte e moda. E até foi a Ildete, né, minha professora, que foi a minha orientadora no meu trabalho final de graduação. A gente se inspirou nos irmãos Campanas, né, que são designers brasileiros reconhecidos internacionalmente. Eles têm um trabalho manual muito forte, um trabalho artesanal. Eles fazem móveis, mas os móveis deles são considerados obra de arte. E eu desenhei toda a minha coleção de conclusão de curso, e a Ildete falou para mim assim, você tem um potencial maior do que isso. Eu fiz estamparia digital, no caso, né? Então, surgiu a ideia de pintar manualmente as roupas, né? Então, como eu disse, a Du nasceu em 2016. Na verdade, eu não comecei com produção própria de peças minhas. Eu fui na 44, que é um polo vende roupas aqui na minha cidade, né, em Goiânia, bastante conhecido, vem gente do Brasil todo comprar aqui. E eu comprei várias peças jeans lisas, blusas jeans, blusas de malha lisas, e eu customizei todas essas peças. Aí eu levei para uma feira regional daqui da minha cidade, chamada Mercado das Coisas. Essa feira, ela incentiva pessoas que estão começando, né? E eu levei essas peças para a feira para ver se as pessoas iriam querer comprar, né? Porque até então, minha avó, assim, meu público era minha família, e eles falavam, nossa, pintar só pano de prato, né? Nunca nem vi pintar roupa. E assim, vendi praticamente tudo, e foi incrível. Eu falei, é isso mesmo que eu quero fazer. Então, eu fui mais estruturar, né, o meu produto. Então, depois eu fui para os desfiles, né? Comecei a fazer desfile também num evento aqui da minha cidade, chamado Goiânia Fashion Week. E a marca foi amadurecendo. Então, eu fui aprendendo tudo na prática ali, com toda essa vivência de faculdade, de cursos, né? Fiz todos os cursos Senai, Senac, todos que tinha. Sou microempreendedora individual, né? Sou MEI. E até anotei aqui um script, mas basicamente foi isso. Participei dos desfiles. Aí, nos desfiles, eu produzi a minha própria modelagem. Veio a ideia de peças versáteis. As minhas saias, elas viram blusas, elas viram vestidos. Eu uso zíper em tudo, eu uso botão. Então, eu bato muito nessa tecla da versatilidade, né? Por ser um produto muito chamativo, estampado, né? Eu também mostro para o meu público que ele pode usar isso com a peça lisa, né? Não precisa usar tudo junto, misturado. Então, é isso. Ainda não temos um site, né?
porque são peças feitas de forma muito artesanal, e às vezes até eu mesma, porque eu faço todos os processos, não consigo dar conta da minha demanda, né? Então, ainda não tem site. Uma coisa importante que eu acho bacana de falar da trajetória da marca é que eu vendi muito tempo em lojas colaborativas, nunca tinha ouvido falar, né, na economia colaborativa, coletiva, e eu abri com umas amigas minhas um coletivo aqui em Goiânia. Foi um dos primeiros coletivos, eu acho que foi o segundo coletivo, e lá a gente dividia energia, água, então a gente foi aprendendo tudo na prática. Hoje em dia, esse coletivo ajuda várias outras marcas a começarem, né? Você ter essa ideia da logística, de ter uma loja física. E é isso. E uma coisa que também acho importante falar, que a Angélica falou, é que eu estou sempre me reinventando como marca, né? Eu fiz muito customização, fiz muitas roupas por encomenda, mas essa pandemia me fez... Na verdade, eu desacelerei, né, porque eu já estava, assim, tendo uma demanda muito grande, e comecei a repensar novamente o meu negócio. Não iremos mais trabalhar com peças customizadas, com peças por encomenda. Então, acho que é isso, a gente tem que estar sempre se reinventando, e como ela disse do horizonte, eu gostei muito desse exemplo, esse horizonte tem que ser realmente inalcançável, porque a gente não pode estacionar ali. Certo. E, assim, nesse momento que a gente está vivendo, Auri, sabe que tem um consumo reprimido e algumas marcas, elas estão vendendo bastante. Eu queria que você me falasse como que está essa demanda sua e o que você atribui o sucesso da sua marca. Durante esse período da pandemia, eu acredito que, porque todo mundo ficou mais isolado, né, existe agora um medo das pessoas de sair de casa. Eu acredito que o consumo foi aumentar, principalmente pela internet, né? Pelo menos no caso da Du, eu não parei de vender em nenhum momento. Eu pensei que eu não fosse vender, e as pessoas, os meus clientes, eles são muito, têm um olhar artístico aguçado, né? Então, eu tenho muitos clientes artistas, né? Tanto músicos, professores, né? Vários tipos de arte. Então, eu vendi muito para pessoas que faziam lives, né? Cantores, continuei vendendo bastante, então não tenho nada a reclamar disso. Tenho a reclamar um pouco, não é uma reclamação, uma reflexão sobre o consumismo. Eu acredito que o consumismo aumentou bastante nessa pandemia, e eu acredito que isso tem um lado positivo e negativo psicológico de cada um, que é a questão do consumo consciente, né? É bacana você consumir, mas vamos entender o que tem por trás daquele produto que você está consumindo, né? Como a Renata disse, cada marca ela tem que ter uma história, e não pode ser fake, né? A Angélica falou do cancelamento, né? Os clientes têm que ter esse olhar apurado, né? Eu acho que o consumismo desenfreado não está mais na moda, né? E o meu sucesso com a Du, eu atribuo à verdade. Foi o que a Angélica falou. Eu sou muito transparente com o meu consumidor. Por eu não ter um e-commerce ainda, eu tenho um contato muito direto, pelo WhatsApp mesmo. Então, acaba que criou até uma amizade com cada cliente, né? Com a criação do meu site, eu acho que isso pode ser que não fique tão assim, não sei como será. Mas eu acho que é isso, a verdade. A Du, ela é muito transparente, realmente o que é mostrado ali é o que eu acredito, enquanto pessoa, enquanto marca, e eu estou sempre em constante evolução. Se eu fizer alguma coisa de errado, eu vou ir lá, vou falar, gente, que eu não sabia, eu estou aqui para mudar junto com vocês, e é isso, acho que é a verdade. Uau, gente, tô falando, né, que hoje tá bom, viu? Então, muito obrigada, Auri, tá? E eu quero agradecer gente. ao Ismael, Angélica Coelho, Renata, por disponibilizarem tempo para dar essa contribuição generosa de conhecimento a todos nós. Eu acredito que todos que estão na live vai sair ganhando, né, essa noite. E agora, a gente vai compartilhar algumas perguntas enviadas pelo chat do YouTube para os nossos convidados responderem, gente. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver a primeira pergunta,
que é para Angélica, foi uma pergunta no momento que a Angélica estava falando. Por isso que eu até disse que a gente não ia responder naquele momento, porque a gente responderia no final. A pessoa, Doris, né, colocou a pergunta seguinte: suponhamos que eu tenho um produto novo ou estou abrindo uma loja. Como eu encontro uma plataforma para colocar online e ter várias visitas e, consequentemente, compras? Marketing, planejamento e primeiro ponto. Suponhamos que você está abrindo uma loja. Você pode abrir um e-commerce, um link, um site, né, uma página só sua, ou você pode aportar o seu produto dentro de um marketplace já existente. E quando a gente fala marketplace, é tipo uma Dafit, a Amazon, ou seja, elas têm toda essa estrutura e eles fazem a conexão de ponto a ponto, consumidor e o fornecedor, que seria você, a empresa. Isso é uma solução bacana para testar como é que funciona essa logística, mas se você quiser abrir do seu ponto, como é que você faz? Que acesse, que vende? É comunicação. Eu preciso... tem uma amiga minha que fala que a gente precisa ser igual galinha, que bota ovo e cacareja. Então, a gente precisa falar. Se não falar, ninguém conhece a gente. A gente pode ter um investimento maravilhoso, mas se o meu consumidor, ou quem eu quero que me encontre, não me conhece, não ouviu falar de mim, a gente não chega a lugar nenhum. E aí isso é um ponto de como é que a gente tem acessos, como é que a gente vende, entendendo o que o consumidor está procurando. Eu estou focando num nicho ou mais de um nicho, entender realmente quais são as dores, as necessidades e o desejo. E aí a gente fala de desejo porque a gente também gosta de suprir uns caprichos. Então, entender qual é a atmosfera, qual é a identidade, quais são todas as facetas daquele consumidor, ou pelo menos algumas que a gente consiga atender. Consegui responder? Eu acredito que sim. E como, né? Você sempre responde uma pergunta e dá um show à parte, né, Angélica? Deixa eu me ver aqui se tem mais alguma coisa. A Bárbara está mandando um beijo para a Cecília, ela está te assistindo. Tem gente querendo falar também. Alguém, pessoal? Quem está querendo dar mais uma contribuição? Quem levantou a mãozinha? Foi eu, Alves. Na verdade, tem uma pessoa que perguntou isso para a Angélica, e também era uma dúvida que me surgiu quando ela falou sobre essa experiência digital, né? Ela falou assim, que a gente não deve se limitar só ao e-commerce, por exemplo. Aí, na hora que ela falou sobre isso, ela deu até um exemplo, né, sobre essa experiência. Eu fiquei imaginando como isso poderia acontecer no slow fashion, né? E uma moça perguntou isso aqui também, como que isso poderia acontecer na minha marca, né, na Du, e na Pepeleta, da Renata. Eu acho que para você responder. Como seria essa experiência além do que a gente já conhece de convencional? Como a gente inovaria? Pensa num software ou num aplicativo. O que ele oferece para você? Ele oferece, e a gente parte de 4 princípios, 4 forças da era digital. A digitalização, então tudo que pode ser digitalizado será digitalizado. Então, se eu posso digitalizar uma roupa, será digitalizado, e a gente viu isso há pouco tempo com roupas que já foram vendidas e só existem em formato digital. Tudo que pode ser personalizado será personalizado. Então, quanto a Renata comentou até desse ajuste, dessa personalização de um produto único que foi feito só para você e para sua necessidade. A gente tem como trabalhar isso em larga escala, com customização em massa. Então, a gente já pensar num momento digital, a gente precisa mudar um pouquinho a chave, né? O mindset, a mentalidade de como operar. Tudo que pode ser distribuído, será distribuído. Ou seja, a Auri falou que é uma marca que decidiu ser de Goiânia, mas ela não precisa ser de Goiânia. Ela é de Goiânia, atua em Goiânia e opera em todo o mundo ou em todo o Brasil. E aí, de que maneira? Eu tenho revendedores ou eu tenho pontos, como eu mencionei o Marketplace, que eu citei a Amazon, a Dafit. Então, você está numa plataforma onde o seu consumidor consegue acesso por diversos meios. Eu não preciso vir até Goiânia, até o Goiás, para que a gente encontre a Auri. A gente está se falando via Instagram, então eu começo a distribuir a minha operação. E aí, às vezes, a Auri, como ela faz, no caso dela que eu estou dando exemplo, as peças praticamente exclusivas, com muito cuidado, às vezes, se ela pensar para escalar esse processo dela de slow fashion,
que ainda é manual, preservando toda essa história e essa identidade da marca, ela pode fazer uma collab, uma colaboração com um artista do Rio de Janeiro. Ela distribuiu as operações dela. Agora ela faz peças para essa coleção, tanto em Goiás quanto no Rio de Janeiro. Então, eu começo a atuar em mais braços sem precisar de uma estrutura. E, por fim, pensar digital tudo que pode ser automatizado, será automatizado. Eu comentei isso. Então, por exemplo, se eu vou montar um e-commerce, eu vou começar no primeiro passo, entendendo como é que eu vou tratar da logística. Mas eu posso automatizar toda a logística do meu estoque de distribuição através de um RFID, ou seja, um sensoriamento. Sabe quando a gente vai nos magazines que tem uma etiqueta durinha dentro da roupa? Aquela etiqueta tem tipo um chip ali dentro, que ela funciona para rastrear aquela peça na logística do estoque. Então, por exemplo, se eu quiser trocar aquela peça, ou se eu quiser buscar um produto, entender aonde ele está para distribuir, eu consigo escanear. Isso funciona nos grandes magazines e centros de distribuições, onde a gente consegue passar um lote de produtos e eu sei aonde exatamente está aquela camiseta, t-shirt que foi fabricada pela Auri. Ponto. Então, a gente começou a automatizar. Em vez de ter uma pessoa ali no estoque caçando ou descobrindo aonde está o tamanho X para aquela pessoa que tem que enviar para o Pará, a gente começa a automatizar os processos. Então, as 4 forças digitalização, personalização, distribuição e automação. Então, pensando nisso, a gente começa a pensar diferente. O que a gente pode começar a aplicar desses principais conceitos dentro da minha operação? Seja para começar um e-commerce, seja para atuar no marketplace, pense como um software, pense como um aplicativo. Todo mundo tem computador aqui, acessa o Google está em algum lugar, ele tem uma sede onde as pessoas trabalham, mas o produto está em todo lugar. Isso é pensar, não necessariamente você precisa desenvolver um software. Mas como é que eu levo a minha marca, a minha empresa, as minhas operações, para que elas gerem valor em mais lugares, sem eu precisar de uma estratégia, uma logística, um produto, um investimento físico daquela forma. Não sei, acho que eu compliquei um pouco mais do que ajudei. Pensar os primeiros passos. Como é que eu transformo isso? Como é que eu opero dessa forma? Você já opera o seu marketing, a sua comunicação via WhatsApp. Como é que eu posso expandir isso? A Auri até comentou ali de um possível medo dela perder o contato com os consumidores. Constrói uma rede, troca isso. Por mais que eu vá para um site, eu começo a brincar de uma outra maneira. Eu insiro outras ferramentas. Consegui ajudar ou eu confundi mais do que eu ajudei? Sim, ajudou, inclusive, quando você falou sobre o controle, né? Porque é algo que eu penso em fazer, um site próprio, né, um e-commerce, mas eu nunca havia pensado em Dafit, por exemplo, a Amazon, são lojas que eu compro muito, que eu consumo muito. Quando você falou sobre o controle, eu acho de extrema importância, porque uma coisa que foi vendida no meu site, automaticamente na Dafit, por exemplo, ela tem que sair de circulação. Porque se eu vender no meu site, no site da Dafit, eu só tenho uma peça, é única, é exclusivo, né? Exatamente. Então, como, né? Isso é muito interessante você ter falado isso. Isso é um dos exemplos que pode ser aplicado para automação. Eu falei de sensoriamento e de rastreamento para logística, mas a gente pode pensar em automação do corte. Ter uma mesa de corte automatizada que seja conectada com, por exemplo, a estamparia digital. Isso já elimina alguns erros, porque a gente programa com que aquilo funcione a partir de um pedido personalizado e sob demanda que a gente tem executado. Então, são várias possibilidades. Pensem em operações que podem ser podem ser otimizadas com o auxílio da tecnologia, com o auxílio da automação. O que é um trabalho repetitivo que ele pode ser gerado através de uma máquina, de um robô, de um processo de automação? Esse é um ponto. Seja ele através de coleta de dados, seja ele através de processos mesmo de manuais. Por exemplo, hoje a gente falou, e a Renata falou uma coisa muito bacana do olhar também para o social. Os colaboradores que estão dentro da empresa são recursos. E se eles estiverem bem, eles vestirem a camisa, e a gente sabe que uma comunicação aberta e franca faz com que todo mundo se una por um mesmo ideal.
Imagina se a gente pega aquele colaborador que está lá na mesa de corte, colocando aqueles rolos de tecido super pesados todos os dias, o ano inteiro, e a gente consegue automatizar aquele processo. Ele vai precisar posicionar o rolo e quem faz aquela alavanca é uma máquina que automatizou aquele processo. Isso é um processo de pensar a empresa toda, não só o canal de comercialização, para um modelo digital. Falo muito, gente, deixa as pessoas falarem. Né? A gente está amando, Angélica. E olha só, Auri, a Maria Dália, da Potência Digital, falou que bom que você quer ficar em Goiás, viu? Aqui deixa muito a desejar e a gente precisa de uma marca como a sua. Então, pessoal, para ver, né? Falei que a noite ia ser pesada, ia ser de peso, né? Então, tá todo mundo agora tendo certeza disso. Bom, antes de encerrarmos, eu peço a todos que gostaram da live para dar um print, compartilhar, gente, ó, hashtag Live Senai e marcar @Faculdade Senai Ítalo Bolonha, tudo junto, né? O nosso conteúdo já está no chat para vocês. Lembrando que estamos realizando a segunda live de uma série de webinários que estão programadas para acontecer até o final do ano. Teremos mais 2 edições, sempre às 20 horas. Você já pode deixar a sua agenda bloqueada, né? Nossa próxima live será dia 29 de outubro, com o tema Negócios Rentáveis e Saudáveis. Cada tema, né, pessoal, melhor que o outro. Então, essa live ficará disponível no nosso canal do YouTube, da Faculdade Senai Goiás, para quem quiser rever ou compartilhar. E eu agradeço mais uma vez a participação dos nossos convidados, Ismael, Angélica, Renata e Auriele, e a participação de todos que estiveram ao vivo conosco, e até a próxima live. Viu, gente? Um beijo para todos. Tchau. Obrigada. Muito obrigada.